Como que eu vejo problemas relacionados à permissão? Então, por exemplo, a gente estava querendo alterar o nosso arquivo billing config para poder fazer o rollback, né? Fazer a alteração e retornar as configurações que estavam antes da nossa Gmood, que o nosso amigo João fez. E a gente não está conseguindo alterar esse arquivo. E está falando que deu permissão negada, né? Como você podia ver lá no Nano. Então, eu vou listar novamente aqui com o ls-la para mostrar mais informações dos arquivos para gente. E aqui, essa primeira coluna aqui, certo? Com essas letras, são 9 letras, né? Depois da primeira parte aqui, que informa se é um arquivo ou um diretório, a gente tem 9 letras, né? Seguidas daqui do nome do usuário e grupo, aqui tamanho, enfim. Não vou entrar muito nesses detalhes agora. Mas quando tudo que você tiver de problema relacionado à permissão, você sempre vai olhar para essas letras, tá? Que aqui é o permissionamento de arquivos do Linux, certo? Então, são 9 letras. Então, eu vou pesquisar aqui permissões Linux para vocês verem. Então, aqui repara. O primeiro vai mostrar pra gente se é um tipo de arquivo, qual que é o tipo de arquivo, certo? O D, igual eu falei para vocês, é o diretório. O tracinho significa que é um arquivo e o L é de link, tá? Não vou entrar em detalhes de links agora. E aí, se você reparar, as 3 primeiras letras representam as permissões do dono desse arquivo. Depois a gente tem as permissões do grupo do arquivo e permissões de outras pessoas, né? Então, assim como a AWS, por exemplo, que tem usuários e grupos, assim como em uma empresa comum, onde a gente tem um grupo de pessoas, no Linux a gente também tem os usuários, né, que representam as identidades, né, as pessoas, e a gente tem os grupos, que são conjuntos de pessoas, um agrupamento lógico de usuários, e a gente pode atribuir permissões à pessoa, permissões ao grupo e permissões para todas as pessoas que não fazem parte desse grupo, tá? Que no caso seria esse de vermelho aqui. E aí a gente tem a segunda coluna é o nome do usuário, quem que é o dono daquele arquivo ou daquela pasta. Então aqui, essa primeira parte representa o usuário, né, o dono desse arquivo ou dessa pasta. O segundo representa o grupo desse usuário, né, em qual grupo ele está inserido. O tamanho do arquivo e a data, né, que ele foi modificado e o nome do arquivo, certo? E aí, vamos se concentrar aqui nas letras, certo? O R significa leitura, o W, gravação, de write, e execução, que é o X, certo? E aqui a gente tem uma tabela, né, que mostra pra gente os binários que vão representar as permissões. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso aqui agora, tá? E aqui a gente vai precisar alterar as permissões, tá? Por quê? Vamos analisar aqui o nosso arquivo billing config, certo? Se você reparar, a gente tem os 3 primeiros aqui, somente o R. Então significa que o dono deste arquivo, quem que é o dono desse arquivo? É o DevOps, certo? Então vamos lembrar aqui, o dono é o DevOps e aqui as permissões do dono, o segundo é as permissões do grupo e depois as permissões de outros. Se você reparar, tá tudo R aqui e os 2 tracinhos. O que significa isso? Significa que aqui o dono, ele só pode ler, o grupo só pode ler e as outras pessoas só podem ler esse arquivo. Ou seja, ninguém pode alterar esse arquivo, escrever nesse arquivo, que no caso é o W, né? Você não vê o W em lugar nenhum. Então, a gente vai precisar mudar as permissões desse arquivo para que nós consigamos alterar as configurações, editar esse arquivo, e aí depois a gente retorna para essa permissão anterior. E como que a gente vai fazer isso? A gente utiliza o comando chamado chmod, tá? Que significa mudar as permissões, né? Então, é chmod. E aí, aqui a gente vai passar o número, né? Ou a representação binária disso. Então, aqui, o que é interessante você
ter em mente é esses números aqui. Leitura sempre vai representar 4. Escrita sempre vai representar o número 2. E execução sempre vai representar o número 1. Ou seja, se eu quiser que só leia, certo? Vai ser o número 4, né? E aí, como que funciona aqui? Acho que vai ficar mais fácil eu digitar aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho o primeiro grupo aqui. Eu tenho o segundo e o terceiro, certo? E aqui é user, e aqui é dono. O primeiro é o dono. E o terceiro são os outros, certo? É assim que são as permissões. E aí você pode ter o R, o W e o X, tá? Por de cores diferentes aqui. Então é assim que são as permissões. E aí, a gente tem os seguintes números. A gente tem 4, 2 e 1. E o 0 é para nada, tá? Então aqui a gente tem 4, o 2 e o 1 e o 0, né? Aí vai ficar fácil, tá? Depois disso aqui vocês sempre vão saber de cabeça. O 0 é nada, tá? Não pode fazer nada. O 1 é somente execução. O 2 é escrever. E o 3 é ler, tá? E aqui eu vou deixar de outra cor. E aqui eu vou deixar, por exemplo, em maiúscula o R, que é de ler, né? Então tem o R, o W e o X, que é de executar, né? Então isso aqui, esses são os números que você tem que decorar, tá? Então 4 é ler, 2 é escrever e o X é executar, né? Que é o RWX. E aí, como que você elabora isso daqui? É muito simples. Sempre vai ser RWX aqui. RWX, RWX, certo? E aí, por exemplo, vamos supor, vou até trocar aqui para ficar mais fácil. Sempre vai ser assim, ó. RWX, RWX, RWX. Isso aqui é a permissão total. Ó, até mudei aqui a cor. Isso aqui é a permissão total. Se você somar aqui RW mais X, vai dar 7, certo? Então, aqui no caso, essa permissão seria 7, porque aqui é RWX. O dono pode ler, escrever e executar. O grupo pode ler, escrever e executar. Então, é 7 também. Então, aqui é 7. O grupo, mesma coisa, porque eu estou somando ler, escrever e executar. E aqui também os outros também podem ler, escrever e executar. Então, nesse caso aqui, a permissão de acesso total é a permissão 777. Vamos fazer na prática aqui, por exemplo, tá? Então, aqui eu vou digitar chmod, que significa, né, alterar as permissões. Vamos rodar um chmod 777. E aí eu passo qual arquivo que eu quero alterar as permissões. E no nosso caso vai ser o arquivo chamado billingconfig.yaml. billingconfig.yaml. Dei Enter, beleza? Se eu listar novamente agora, com o "-la", repara que até mudou a cor. E olha aqui as permissões, ó. Ficou RWX, RWX e RWX. O que significa? Que todo mundo pode ler, escrever e executar, tá? Porque eu passei a permissão 777. Esse chmod 777 é o mais potente de todos, né? É o mais que você mais deve evitar, né? Você só usa ele quando for estritamente necessário, porque você está dando permissão total, né? Para todo mundo fazer qualquer coisa com esse arquivo. Inclusive, recentemente eu comprei uns adesivos e até veio o chmod 777, tá vendo? Então, realmente, o chmod 777 é a permissão total, máxima, que você concede a um arquivo. E aqui, beleza, aqui a gente já conseguiria editar tranquilamente esse arquivo, tá? Porque agora a gente vai ter permissão. Mas eu não vou passar o 777, e eu vou passar, por exemplo, eu quero somente que o dono deste arquivo, quem que é o dono desse arquivo? É o DevOps, né? Então eu quero que somente o dono consiga ler e escrever.
né? Não precisa executar isso aqui, não faz sentido, porque não é um executável, né? E todo o resto pode só ler. Então, como que ficaria essa permissão? Qual seria o número dela? Você consegue pensar? Então, vamos lá, vamos fazer junto. Aqui, então, como que vai ser? Como que eu quero a minha permissão? Vou duplicar aqui, tá? Então, essa daqui é a 777. E como que eu quero? Eu quero que somente o dono leia e escreva, certo? Ele não vai executar, então não precisa do X. Então, vai ficar assim, RW. O grupo. O grupo só pode ler, né? Então, vai ficar só o R. E o resto não vai ter nada. E os outros também vão poder só ler, né? Então é o R sem nada. E aí aqui, pessoal, é só você somar, né? RW, 4 mais 2. Então aqui vai ser 6. Só leitura vai ser somente o R, né? Então é só o 4. Então vai ser 6. Aqui vai ser 4. E aqui também é só leitura, então 4. Então, a gente precisa rodar o chmod 644 para poder conceder acesso de leitura e escrita somente ao dono daquele arquivo. E os outros, né, que é o grupo, e os outros vão poder somente ler este arquivo. Então, aqui, vou fazer um chmod 644 no arquivo billing config.yaml. E agora, se a gente listar novamente, repara que está exatamente da forma que eu quero que esteja, né? Somente o dono pode escrever este arquivo e mais ninguém. Vamos tentar editar agora para ver se a gente consegue?